falando um pouquinho sobre essas questões de tratamento e quebrando um pouco de algumas situações que vocês têm aí dentro de vocês e que eu entendo perfeitamente. Eu sei que a escuta é muito grande, de que zumbido não tem tratamento, não tem cura, e com isso já paralisa você. Imagina você escutar algo, né? Escutar de algum profissional onde você vai procurar falar, ó, esse negócio não tem cura não. Então, qual que é a tendência? Você fica quieto, falar, não tem cura, então o que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Só que existem tratamentos. E tratamentos eficazes que podem sim melhorar o zumbido que você tá com ele agora te incomodando aí. Uma pergunta sempre que me aparece aqui é: tem remédio para zumbido? Não, não tem remédio para zumbido. Diferente de uma dor de cabeça, de uma febre, diferente de uma inflamação de garganta, zumbido não tem um remédio para ele específico. Por quê? É um sintoma. Não é uma doença. Então fica um tanto quanto mais difícil, porque ele é um sintoma complexo demais. Na live passada, quem quiser ver e perdeu, nós falamos sobre as inúmeras causas que tem do zumbido. Então, como são várias causas, normalmente é muito complicado se fazer uma medicação para atingir todas as causas. A gente espera que aconteça em algum momento, mas não é hoje esse momento. Então nós vamos falar de algo que realmente a gente consegue em relação a tratamento de zumbido, e que às vezes o tratamento que fulano fez, que vamos supor a Socorro fez, a Bernadette fez, não resolve para mim, porque o zumbido que eu tenho, ele tem outra causa, ele é de outra forma, ele veio por algo emocional, ou ele veio por uma perda auditiva, como a gente falou sobre isso na semana passada, ou foi em decorrência de uma alimentação desregulada, inadequada. Então existem inúmeras causas de zumbido, como a gente falou na semana passada. Repito, se quiserem ver a live 9, lá a gente fala sobre todos eles. Então, para que você possa se sentir um pouco mais tranquilo no sentido de pensar, se existem causas de zumbido, existe sim tratamento. Não é algo que, não tem como fazer nada, se vira com isso aí e vai morrer com isso. Não, pelo contrário, tem como você melhorar esse zumbido, no sentido de, que muitas vezes eu falo assim, as pessoas até me criticam, né? Porque eu falo, melhorar zumbido. Como melhorar o zumbido? Ficar com ele melhor? Não, é melhorar o incômodo do zumbido, o volume do zumbido, melhorar essa percepção que te incomoda tanto no zumbido. É isso a melhora, né? Não é o zumbido em si, porque o zumbido você não quer que ele melhore nada, você quer que ele vá embora. Vamos pensar que se você procura a cura do zumbido, procura a cura. Eu quero me curar, Camila. Se eu não me curar, eu nem vou mexer com nada disso. E aí? Será que... Vamos fazer uma reflexão aqui? Se vocês quiserem compartilhar comigo aqui, eu acho até legal. Quanto a... Eu tenho um zumbido hoje de número 10, de desconforto. De 0 a 10, como eu sempre falo aqui pra vocês, de 0 a 10. Onde 0 o zumbido não me incomoda e 10 ele me incomoda absurdo. Ele tá aqui, nossa, hoje ele tá que tá. Se você tá nessa escala 10 hoje, então você está aqui no 10. Se eu falar pra você que eu jamais vou falar pra você aqui que o zumbido que eu vou curar o zumbido, né? Que alguém vai curar o zumbido. Não vou falar. Porque a cura a gente sabe que é pra poucas pessoas, que ela existe e que eu prefiro sempre falar em remissão de zumbido, em melhora de zumbido. Mas se eu falar pra você que a cura nesse sentido é você sair de um incômodo de volume 10 e ir para um volume 5, volume 3. Será que isso já não é uma cura pra você? Que sofre agora, que tá aí com esse zumbido te incomodando absurdamente, tirando a sua paz. Você não acha que já é um tipo de cura pra você? Então por isso que eu convido você hoje aqui, que está aqui conosco, né, em busca dessa melhora, em busca desse alívio, a pensar dessa forma, a não buscar tanto essa cura tão incessantemente, ou esse desânimo tão exagerado de acreditar, não, um profissional falou pra mim que zumbido não tem cura, então eu vou ficar aqui mesmo, do jeito que eu estou. Então o que você acha que é melhor? Você sair do 10 de incômodo, do 8, do 9 e ir pro 2, pro 3, não é melhor? Então tem como acontecer isso. E existem alguns tratamentos que podem te beneficiar quanto a essa questão, tá? Então é muito importante que você procure isso. E o que você acha? Me fala aqui, pra vocês, pode comentar aqui pra mim que eu quero ouvir de vocês. Acho importante.
Não é legal a gente pensar que você vai sair de algo que tá ali me incomodando absurdamente para algo mais leve, que diminuiu um pouco, que melhorou. O Jean, não foi o Jean, foi a Elizabeth falou que ela gostaria muito. Então, isso é muito bacana, Elizabeth. É importante você imaginar que você vai sair, que tem como você sair do ponto que você tá para uma condição muito melhor, que você não precisa sofrer como você tem sofrido hoje. Então busque isso, retire essa condição. Por isso que eu não falo em cura aqui, gente. Eu não falo e não falarei. Mas eu falarei sim que tem como melhorar até deixar de incomodar. Isso eu falo. Isso é o que eu bato na tecla sempre aqui com vocês. E tem como, através de vários tratamentos, onde a gente vai lá, não sou só eu, claro, o médico em primeiro lugar, o otorrino onde você procura ele faz uma bateria de exames com você. Aí muitas das vezes você me vê por aqui, você fala, eu vou nessa menina, que eu acredito que ela consegue me ajudar. E a gente vem aqui, observa seus exames, talvez sozinha consiga ajudar, talvez a gente precise de alguns profissionais. Vamos entrar nesse caso que eu acho muito importante. O trabalho e o tratamento do zumbido, ele pode ser multidisciplinar. E muitas vezes ele é multidisciplinar. Mas o que é isso, Camila? É alguns profissionais juntos trabalhando, porque a gente diz que são inúmeras causas. Então, inúmeras causas, que é um zumbido muscular, onde a gente vai precisar de trabalhar, talvez com um dentista junto, talvez com um fisioterapeuta junto, onde a gente vai observar uma questão muito psicológica, onde a ansiedade está muito grande, então a gente precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Claro, o otorrino é a base disso, porque é quem trabalha com o ouvido. Então a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, do nutricionista, do endocrinologista. Por quê? Porque às vezes meu problema, o zumbido, ele vem por uma causa metabólica. Então ele vai lá, faz toda uma questão de dieta para você melhorar, porque talvez sozinho você não consiga. Então a gente precisa sempre de uma equipe interdisciplinar. Então não acredite nessa questão de falar assim, zumbido não tem cura. Eu fiz um tratamento. Às vezes o paciente fala aqui comigo muito no direct. Eu já fiz de tudo. Será? Será que você fez de tudo? Será que você investigou tudo o que precisava de ser investigado e tratar? Porque às vezes não é um tratamento só que resolve. E eu vou dizer para vocês logo mais sobre essa questão. Alencar, eu tenho esperança que meu zumbido diminua. Isso que eu quero saber. Se vocês têm esperança. Se já tem esperança, tá bom. Márcia, Maria, meu zumbido muito leve, mas está comprometendo a audição. É ao contrário, tá? Ô Márcia, normalmente é a audição, normalmente não. A audição é que compromete o zumbido. O zumbido é um sintoma. Então, ele não veio por algo, pelo contrário. Ele não causa algo, pelo contrário, é algo que causa. Então, no seu caso, pode ser que a audição esteja sendo prejudicada e trouxe o zumbido, e aí você imagina que é isso. Que é o zumbido que está trazendo a perda. Mas não é. A perda de audição é que traz o zumbido. Tá bom? Boa noite para vocês que estão entrando agora. Fico muito feliz com todos vocês. Débora, boa noite. Eduardo, boa noite. Então, é importante, tenho fé, porque já escutei até que se compra livro, Sara. É triste, né? Muito triste. Eu acho muito triste. Comprar livro, Sara, eu tenho o meu livro, né? Que eu posso até fazer um parêntese aqui, mas não é para curar ninguém, nem para sarar ninguém, pelo contrário. O livro é para trazer todas essas questões de conhecimento para vocês, para que não fiquem perdidos aí, pensando que não tem nada o que fazer, sem esperança, ou para que você procure algo, né? Saber os exames que é feito, os tipos de zumbido, o tempo de zumbido. Então, o meu livro é para isso, é para trazer um conhecimento, uma direção, para você saber qual que é o profissional, se você sente que para você conseguir muitas vezes até entender como é que tá esse zumbido aí, o que tá te causando, como é que tá sendo, tá? Muito triste pensar que tem gente que vende livro, né? Normalmente são essas promessas horrorosas que tem na internet, né? Tenho perda muito pouco para causar o zumbido. Elizabeth, qualquer perda auditiva, ela causa zumbido. A perda pode ser pequenininha, muito pequena, em uma frequência só. Na audiometria, como é o exame que a gente mede a audição, né? A gente mede várias frequências. Então, frequências graves, médias e agudas. Então, se uma dessas frequências tiver uma perdinha, ela pode causar o zumbido. Tá? Não precisa de ser uma perda enorme para causar zumbido, não. Uma perdinha pequenininha, que às vezes a gente fala de 10 decibéis. Que é isso, Camila? A gente faz uma medição de som. E aí, às vezes, só uma perdinha de 10, onde o normal é 25, por exemplo. E aí, eu tô naquela frequência com 35 de perda de som. Eu tô ouvindo em 35. Já pode causar o zumbido.
tá? Já já eu vou falando sobre, eu não vou ficar respondendo perguntas agora, como eu falei, vamos falar um pouquinho do conteúdo, senão eu vou me perdendo aqui, tá? Então dá uma seguradinha aí, por favor. Com muita gentileza eu peço nas perguntas, nas dúvidas, que aí eu vou auxiliando vocês, tá bom? Oi, tia Camila, quem é você falando pela Débora? Olá, meu amor, tudo bem? Um beijo, saudade de você. Ó, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho nessa questão do tratamento, né? Então existem vários tratamentos. Eu vou falar sobre alguns aqui para poder trazer um pouco mais de clareza para vocês com relação aos tratamentos que a gente tem em relação ao zumbido, ok? Eu vou falar bastante de perda auditiva, tá? Eu tô vendo que tem algumas perguntas a respeito de perda auditiva. Eu vou falar bastante porque 90% dos casos de zumbido é por perdas auditivas. Então imagina, de 100%, 90% é por perda auditiva. Então a gente tem que falar muito sobre isso para esclarecer vocês, para que vocês entendam. Lembrando que para todo tratamento, gente, Camila, eu vou fazer o tratamento fulano de tal, com fulano de tal. Ok, maravilha. E aí? Será que você está mesmo querendo fazer esse tratamento e vai se dedicar ao tratamento? Na minha terapia, eu sempre falo aqui a respeito, aqui não, né? É no feed, é para os pacientes, e vou falar aqui para você que talvez nunca tenha escutado, para que você escute. Tratamento para zumbido, o meu, por exemplo, eu sempre falo com o paciente, vamos fazer um acordo? Vamos, que é os 3 Ds que eu falo: disciplina, disposição e dedicação. Então, qualquer tratamento que você for fazer para zumbido, você precisa dos 3 Ds. O meu aqui é uma obrigação, mas você que fizer qualquer tratamento, Camila, eu vou fazer um tratamento de terapia sonora, faça com dedicação, disciplina e disposição. Eu tô com um zumbido que eu descobri que é muscular. Eu vou fazer um tratamento com fisioterapeuta. Eu preciso de 5 sessões, 10 sessões, não sei quantas, porque não é minha ossada. Eu fui lá, avaliou, o fisioterapeuta marcou 10 sessões pra mim. Fiz uma, fiz 2, não adiantou, não vou mexer com isso mais não. Tá tudo errado, gente. Você precisa de acreditar no processo daquele tratamento que você escolheu pra você e principalmente no profissional. Então acredite no processo e vá. Mas não adiantou do jeito que eu queria. Então procure outro. Não perca a esperança. Tem como melhorar. E muitas vezes um tratamento só não vai resolver para você. Você precisa de vários. Quando o paciente chega para mim, muitas das vezes, ele já passou por vários tratamentos. Então já fica um pouco mais fácil para mim. Porque daí eu já sei que ele fez isso, aquilo e melhorou, mas ainda não chegou no ponto que ele quer. Então eu posso atuar com o meu e a gente vê se ele vai realmente melhorar. E graças a Deus ele melhora muito. Tá? Bom, vamos pensar que esses tratamentos, e vamos falar sobre um primeiro importantíssimo e que muitas vezes é muito difícil para vocês, que é mudanças alimentares. Mas mudança alimentar é um tipo de tratamento? Claro. Eu tenho um colesterol alto. Alguém falou até aí que tá com triglicérides alto. Eu tenho um colesterol alto, tenho um triglicérides alto. A minha glicemia não tá legal. Eu tenho diabetes. E eu continuo comendo doces, eu continuo comendo bastante pão, bastante massa, bastante arroz. Eu continuo tomando minha cerveja, porque eu não posso ficar sem minha cerveja. Eu continuo tomando meu refrigerante, eu não posso ficar sem refrigerante. E aí, o que é que se deve fazer nesse sentido? Melhorar seus hábitos alimentares. Você tem que melhorar. Se o médico olhou lá os seus exames e falou pra você, olha fulano, você tem que melhorar, parar de comer doce, diminuir a oferta de açúcar aí pro seu organismo, diminuir o café, porque você tá exagerando no café, você toma café demais. Você não pode ficar bebendo essa cerveja porque faz piorar esse zumbido. E aí você vai continuar fazendo aquilo que você sabe que não te faz bem. Então mudanças alimentares muitas das vezes é um tratamento para zumbido e é muito eficaz. Por quê? Se você olha o exame do paciente, no caso aqui, sempre o paciente vem de outro, né, de um médico, claro, porque não sou médica, não sou especialista nessa área de passar remédio, coisa e tal. Mas eu consigo ver os exames e saber se essa glicemia tá alta. Se você tá com uma glicemia de 130, de 110 e o normal lá é 90, então eu falo, vamos tirar esse açúcar, vamos sentir como é que fica o zumbido? E o paciente fala, nossa, o zumbido melhorou. Ou então aquele paciente que não está disposto, ele não quer fazer o tratamento. E aí, vai adiantar? Será que o zumbido tá incomodando tanto? Mesmo? Será que ele tá incomodando pra caramba? Sendo que eu não posso abrir mão do meu pão, eu não posso abrir mão do meu macarrão, do meu arroz, do doce, porque eu como doce pra caramba e todo dia eu como doce.
Então são hábitos alimentares que devem ser mudados, mas para isso precisa-se de uma investigação. Muitas vezes vocês querem que nós profissionais falamos para você, não vai fazer isso que vai melhorar. Tem que investigar, nós temos que olhar, tá? O médico, o otorrino vai olhar, o endócrino vai olhar. Eu também consigo olhar, apesar de não ser médica, a gente já entende, já estuda pra caramba, então sabe como é que tá a questão do triglicérides. Então, alguém acabou de perguntar, eu não sei, passou, não vi quem é, mas já posso responder. Triglicérides alto é muito carboidrato, não é? Então, muito carboidrato, você tem que diminuir a massa, comer menos pão, macarrão, tirar todas essas questões, o arroz, para que você verifique como vai ficar esse zumbido. E muitas das vezes o paciente fala que dá uma melhorada. Agora, se o paciente fala, Camila, eu fiz uma dieta de triglicérides, ele não melhorou o zumbido, eu parei de comer e não melhorou, então tem algo aí que ainda causa o zumbido. Não é somente o triglicérides que está causando esse zumbido, ok? Por isso que tem que ser sempre investigado. Então, tratar zumbido não é fácil, mas é possível. E é possível ter melhoras. Mas o tratamento, as mudanças de alimentação é muito válida para você. Hidratação é muito válido. Ah, mas eu não dou conta de beber água. Consegue. Se você colocar para você como meta, eu tenho que beber tantos litros de água por dia, você vai conseguir. Basta que você coloque aqui na sua cabeça, porque é uma necessidade, tá? E o que que faz a hidratação? Para que serve a água? Para diminuir as toxinas do rim, para que ele possa trabalhar melhor, diminuir essas toxinas que estão no seu organismo, que é ele, o rim, que faz essa eliminação de toxinas. Então, se você bebe pouca água, ele vai trabalhar com mais dificuldade. Se você bebe mais água, fica mais fácil para ele trabalhar. Então, ele elimina com mais condição todas essas toxinas do seu corpo. Por isso, importante beber água. É sempre importante dizer, quanto de água que eu tenho que beber, Camila? Sempre 3 litros? Às vezes não. Uma continha muito simples, 35 ml para o peso que você tem. Então, se você tem 70 quilos, 2,5 litros em média de água. Se você tem menos de 70, faz a continha. Quantidade de quilos vezes 35. É o tanto de água que você tem que beber diariamente, tá? Então vamos lá. Importante nessa alimentação que a gente deixa sempre claro aqui é diminuir a questão de glúten, doces em geral, açúcar, café, lactose também pode ser inflamatório e pode fazer mal se você tiver intolerância à lactose, pode fazer mal para você e piorar ou até causar o zumbido. Derivados de leite, tudo que for à base de leite, tá? Importante. Então, e alguns sinais que o paciente tem. Então, Camila, como que eu sei que eu tenho essa mudança? Tem que fazer o exame, claro, que o médico vai solicitar, né? Você precisa de fazer um exame de sangue para observar todas essas questões, triglicérides, colesterol, glicemia, picos de insulina. Então, tudo isso é importante você investigar, né, no seu exame, tá? E observar como que é seu corpo, né? Se o zumbido, ele vai variando de volume, tá? Se ele varia muito, se ele modula, que a gente fala, pode ser por causa de excesso de doces, de excesso de massa, tá? Se você tem sempre uma sensação de ouvido tapado, é importante, tampado na verdade, é importante que você fique atento a isso, o ouvido tá sempre cheio. Eu fico muito tonto, eu tenho muita tontura, vertigem, e em determinadas perdas auditivas a gente observa essa questão do açúcar, por quê? Quando ele acomete mais aquelas frequências mais graves, tá? E os sons médios lá. Então é isso que a gente observa quando vem uma audiometria. E aí muitas vezes a gente observa um conjunto como um todo e fala assim, vamos melhorar essa questão alimentar? Vamos observar essa questão para ver se você fica melhor? Tá? É importante você observar também se você tem ao longo do dia muita falta do doce, se você sente muita necessidade do açúcar, se você sente falta demais desse açúcar. Tá? E isso também é bom de você ficar alerta e falar sempre pro seu médico, tá? E até pra gente aqui também, né? Que tá atendendo você nesse caso de zumbido, ok? E essa dieta, Camila, quanto tempo? Normalmente nós falamos, e o médico principalmente, que são 30 dias para observar. E nesses 30 dias você observa que esse zumbido pode melhorar.
tá? Elizabeth, mais um caso que eu vou explicar. O zumbido não causa nada, é o contrário, tá? É a tontura que pode causar o zumbido. E algo causa tontura, porque a tontura muitas das vezes é um sintoma que vem de alguma coisa também, né? De alguma doença. Então o zumbido não causa nada, tá? Porque ele é um sintoma, ok? Por que muitas vezes a gente fala tanto na questão do açúcar? Em que o açúcar vai influenciar os meus ouvidos? O que tem a ver, Camila? Açúcar com zumbido. Que coisa estranha. O que tem a ver açúcar com o ouvido? É porque quando você tem picos de insulina, ou seja, o excesso desse açúcar, né? E não é só do açúcar, que também pode ser a tal da massa, porque os carboidratos também viram açúcar no seu sangue, eles podem desbalancear os ouvidos, porque ele altera os líquidos que tem dentro do ouvido. Muitas de vocês não devem saber, nos ouvidos nós temos líquidos. E quando tem essa alteração de picos de insulina, devido à questão de açúcares em excesso ou de massa em excesso, o ouvido interno ele fica alterado. Então, por isso que pode causar essa vertigem, essa tontura e o zumbido, ok? Lactose, né? Eu já falei sobre lactose e derivados do leite. Então, leites e derivados, ficar bem observando essa questão. Perceber se quando eu como muito derivados de leite, eu fico com zumbido, o zumbido piora, eu tenho tontura, eu tenho dor de cabeça frequente, o meu intestino é desregulado. Então é só você para auxiliar esse médico para que ele veja o melhor tratamento para você, tá bom? E falar pra gente também que tá trabalhando, atendendo você. O glúten, a mesma coisa, ele pode causar o zumbido, tontura, dor de cabeça frequente, intestino que muitas vezes solta ou prende demais, né? E uma dor abdominal enquanto você tá comendo ou após a comida. Então, observe seu corpo. Nada melhor que você para observar e conhecer o seu corpo. Eu como isso, fica assim, eu como aquilo, fica dessa forma. Então, observe seu corpo, porque isso facilita muito no tratamento e principalmente no profissional que vai ajudar você a melhorar essa questão desse zumbido. Questão de medicamento. Todos os dias eu recebo aqui, me passa aí um medicamento. Então vamos lembrar que eu não sou médica, eu sou fonoaudióloga e fonoaudióloga não passa medicação, tá? Então isso eu não vou fazer. Eu vou avaliar as questões. Se você precisar de um aparelho, eu posso te indicar o aparelho. Se você precisar de uma terapia sonora, a fonoaudióloga vai fazer. Se você precisar de alguns exercícios dessa área de motricidade oral, a fonoaudióloga vai fazer. Se você precisar de uma terapia voltada para as questões de percepção e de melhora de incômodo do zumbido, eu consigo te ajudar. Mas medicação, não te indico, ok? Porque eu não sou habilitada, eu não sou uma profissional e só o médico é o único profissional que vai passar medicação para você, certo? Nesse sentido. Existem, aí vocês me perguntam sempre, tem um medicamento aí pra você me passar, porque pra eu curar esse zumbido? Não tem medicação pra zumbido. Como a gente falou ali no comecinho da live, não tem um medicamento que você toma, nossa, eu fiquei ótimo, o zumbido foi embora, né? Não tem, mas existem medicações que podem tratar a causa do zumbido, que é um sintoma, que podem melhorar esse zumbido, entendeu? Ângela, tem terapia na internet? Eu faço terapia online, tá? Mas na internet, assim, dessa forma, eu não entendi muito bem sua pergunta. Depois, se você quiser formular um pouquinho melhor para eu poder entender qual a sua pergunta, tá? Mas terapia na internet, eu acredito que de forma séria, eu não conheço. Vamos falar sobre a perda auditiva, que eu acho maravilhoso e importantíssimo a gente falar. Por quê? 90% dos casos de zumbido é por perda auditiva. Então, o que a gente precisa de fazer? Muitas vezes, tratar, né? Um tratamento para essa perda auditiva. E existem algumas formas da gente tratar a perda auditiva. Uma delas é com o uso de aparelho auditivo, não é? E aí alguém vai me perguntar, mas Camila, por que a danada da perda traz o zumbido? Essa é uma dúvida muito clássica de vocês e é muito importante esclarecer. O zumbido, o que é que acontece? Tem uma perda auditiva mesmo que mínima. Nossa, Camila, mas minha perda é muito pequena, não tinha que causar zumbido. Ele causa o zumbido e ele traz esse zumbido. Por quê? Eu escutava até então super bem. Ok? Escutava bem, meu cérebro ele tem as vias auditivas, o córtex auditivo que recebe esse som todos os dias, então ele vem, eu ouço, tudo certo.
Um belo dia ou ao longo de um tempo, que normalmente esse zumbido, essa perda auditiva, ela é gradativa, ela não vem de uma vez. Acontece, claro, perdas súbitas, mas na maioria elas vêm de forma gradativa. E aí o que acontece? Boa noite para quem tá entrando agora. E aí o que acontece nesse caso? Eu escuto com condição, tô escutando bem, os sons estão entrando, meu cérebro tá trabalhando, meu córtex auditivo tá trabalhando, mas um belo do dia teve uma perda. Essa perda apareceu, ela foi gradativa e acontece o quê? O meu cérebro passa a perceber que não está chegando o som como chegava. E ele vai falar, opa, o que tá acontecendo aqui? Tava chegando o som nessa frequência e nessa frequência, ou som nessa frequência, e agora não tá chegando mais. Então o que ele faz? Ele se reorganiza, o que na verdade eu digo se desorganiza, mas é uma reorganização cortical que ele faz, que a gente fala de modo científico, e passa a produzir esse som que se chama zumbido, ok? Então, os 90% de casos de perda auditiva, ela representa, o zumbido vem por quê? Porque é um movimento acelerado das vias auditivas em busca de algo que não está chegando da forma que chegava, ok? Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Essa busca dessa reorganização auditiva, ela leva o zumbido e até mesmo a hiperacusia. Para quem não sabe, existem algumas dificuldades que houve que levam em questão de som, que é o zumbido, que é um som produzido por você mesmo, sem que haja uma fonte sonora, e a hiperacusia, que é o quê? É uma hipersensibilidade a sons, mesmo que estejam em volume mais baixo. É aquele que fala assim, pelo amor de Deus, não tô aguentando esse som, e o outro fala, ué, mas não tá tão alto. Então ele pode ter uma hipersensibilidade. Então, tem que se avaliar também com o otorrino e o fonoaudiólogo, tá bom? Esse movimento acelerado da via auditiva, ela faz com que surja o zumbido. Por quê? Na falta do som que chegava de forma normal, ele começa a se reorganizar e faz com que o zumbido apareça, ok? E por que um sofre de zumbido? Aí vamos falar sobre algo importante que eu acho aqui, deixar claro. Alguém fala assim, mas Camila, eu tenho perda auditiva e não tenho zumbido. Enquanto que o meu amigo ali, ele tem perda auditiva e tem zumbido. Por que isso acontece? Muitas vezes a gente ainda não sabe dizer por que isso acontece. Realmente ocorreu ou até sim acontece nessa pessoa, tá? Que é o que a gente mais acha, sabe, gente? Que acontece, só que a pessoa não se incomoda, ela não sofre com esse zumbido. Porque em casos de 100% de zumbido, tá? Vou pegar uma população, vou pegar 60% de 100% de zumbido que as pessoas têm. 80% não sofrem com 20% são vocês que estão aqui, certo? 20% das pessoas que têm zumbido é que se incomodam com esse zumbido, que sofrem com o zumbido. Mas por que isso acontece? Porque existem duas coisas que ativam em você que está sofrendo com o zumbido. A atenção, que é o córtex pré-frontal, ele é ativado quando esse zumbido começou. E o segundo, o sistema límbico, que é o sistema das emoções do cérebro, que é responsável pelas suas emoções. Então, eles foram ativados de forma que você sofra com ele. Eles ativam de forma que você acha que aquilo é péssimo, é ruim, você não aguenta aquilo, entendeu? Então, é isso que aconteceu com você. E o que a gente busca no caso de perda auditiva e de zumbido no tratamento, que é o que nós estamos falando hoje? A gente busca a habituação. Mas o que é essa habituação? A habituação é diferente de se acostumar. Então você está querendo dizer que eu vou ter que me acostumar, me habituar e me acostumar? Não, pelo contrário. A habituação, ela é muito diferente do se acostumar. O se acostumar é o quê? Beleza, tô com zumbido, o médico falou que não tem como fazer nada e eu vou ficar com isso pelo resto da vida sofrendo. Isso é se acostumar, é não buscar ajuda, é não buscar o tratamento que nós estamos falando aqui, não é? Por quê? Porque a habituação, o que é? É um estado em que você recebeu aquela informação auditiva de forma que você a reconhece ali, mas você não sofre com ela. Ela é irrelevante para você. Você sabe que você tem um zumbido, ele chegou aqui, ele foi percebido pelo seu cérebro, mas ele é tido como algo irrelevante. Então você não sofre com ele.
Então é você chegar nesse estado. Essa é a busca dessa habituação. É você fazer com que seu cérebro perceba que você tem um zumbido, que ele está aqui, mas você não se incomoda, você não sofre com ele, tá? Esse é o estado de habituação que a gente busca através de quê? De tratamento, de terapia sonora e aparelho auditivo, para tratar as questões de perda auditiva quando é único exclusivamente que está trazendo esse zumbido para você. Então esse tratamento é eficaz? Sim, muito eficaz, só que é longo. A terapia sonora é algo mais longo. Ela é feita com o uso de aparelhos auditivos ou não. Ah, Camila, mas quando que eu vou usar aparelho? Quando eu tiver perda auditiva. Uma das formas de se tratar perda auditiva é com aparelho auditivo, tá? Existem outras formas lá que o médico vai fazer, que talvez é medicamentoso, porque é uma perda ali temporária que vai resolver porque você tá com uma infecção de ouvido, ou talvez porque você pegou uma sinusite, ou tá com uma rinite, ou tá com uma gripe, você fica com uma perda auditiva ali temporária, mas logo ela vai melhorando, fica com aquela sensação de ouvido tampado e aí você começa a melhorar. Mas quando é uma perda auditiva verdadeira, né? Uma perda auditiva que aparece nos exames, uma forma de tratamento é aparelhos auditivos, tá? E existe, de novo, voltando, a terapia sonora. O que é essa terapia sonora? Ela trata a consequência e não a causa. A consequência que é o zumbido. Então ela vai tratar esse zumbido, mas não vai tratar a causa do zumbido. O que pode muitas vezes tratar a causa é, no caso, se for perda auditiva, o aparelho auditivo. Ah, Camila, eu tenho que fazer terapia sonora só com aparelho auditivo? Não. Tem formas de você fazer uma terapia sonora com os sons do ambiente, sem que você coloque a prótese auditiva, sem que você coloque o aparelho auditivo. E aí você vai escolher sons que você goste, como sons instrumentais ou ambientais, sons da natureza, ruído branco, e assim é o que você mais se sentir à vontade para isso. O que você se sentir mais tranquilo, que é para trazer aquela tranquilidade para você. Muitas vezes eu falo aqui que a terapia sonora, ela é aquela que vai... Tá me faltando a palavra aqui. Ela vai te trazer um alívio, tá? Então a terapia sonora, ela vai trazer um alívio para você. Você pode utilizar através de aplicativos. Hoje no mercado e nos celulares tem muitos aplicativos. Quem quiser me fala que depois eu falo no direct, tá? Esses aplicativos para vocês. É para já trazer esse alívio para você, para que você faça a utilização dessa terapia sonora sem o uso do aparelho e tem como trazer esse alívio, essa melhora para você, ok? E em que essa terapia sonora vai melhorar? Ela vai fazer com que modifique o padrão de reconhecimento desses sons no cérebro. Vai diminuindo essa percepção dele. Então ali você fica focado o tempo todo no zumbido. Você tá focado, só tem ele. Então quando você coloca um outro som, você consegue fazer com que esse cérebro mude esse padrão que ele tá hoje de foco somente no zumbido, tá? Nesse reconhecimento. Então isso vai diminuindo. É rápido? Não. Esse é um dos prós que eu falo da terapia sonora, porque ela é lenta, né? Muitas vezes 4 meses a 6 meses para o paciente começar a perceber, né? Então por isso que nada pode ser feito e falar, não resolveu. Você tem que ter paciência. É um trabalho de formiguinha, de todos os dias. Você ali vagarosamente fazer o que tem que ser feito, ok? E isso vai te trazer uma melhora, sim, vai te trazer essa melhora. Então lembrando, terapia sonora, um som neutro, sem voz, tá? É só um som instrumental, que pode ser sons da natureza, cachoeira, onda do mar, tem uns que tem umas bolhas, passarinhos. Então existem vários tipos de sons que vão te beneficiar. Ruído branco, aí tem o ruído rosa, então são vários sons, tá bom? E esse tempo de uso desse tratamento? Aí, ó, acabou de perguntar, quanto tempo deve ser feita essa terapia? Então, assim, em média, a gente fala de pelo menos 4 horas por dia, ao longo de 18 meses. Então é rápido? Não é. Para você perceber uma eficácia, uma melhora, 4 meses, 6 meses. Tem gente que fala que com 2 meses consegue perceber a melhora, tá? Mas tem que ser no mínimo 4 horas por dia, ok? E aí, Camila, como que eu vou utilizar essa terapia sonora? Olha só a importância. Abram bem seus ouvidos para que vocês ouçam com tranquilidade. Nunca se deve. Tem gente que fala, mas eu não falo. Mascarar esse zumbido.
Beleza, vou colocar um sonzinho do mar aqui, porque eu amo o mar, vou colocar um som. Esse som vai ficar acima do zumbido. Eu vou deixar de escutar o zumbido e vou ouvir o mar. Não é assim que funciona. O som que você vai colocar de terapia sonora, ele é um pouco mais baixo do que o zumbido que você escuta. Então vamos falar de novo para que vocês ouçam e aprendam. Não é para esse som que eu coloquei fora, né? Essa terapia sonora seja mais alto do que o meu zumbido, do que o seu zumbido, do que o zumbido que eu estou escutando. O som não será mais alto, ele não vai mascarar de forma que eu não escute o zumbido. Não, ele tem que ser um pouco mais baixo que o zumbido que eu tenho. Ah, pelo amor de Deus, eu já tive gente falando pra mim, pelo amor de Deus, eu vou escutar 2 sons então? Sim. Você escutará 2 sons. Por quê? O foco não é você mascarar esse zumbido para não escutar ele, porque na hora que você desligar a terapia, ele vai voltar. O foco é você escutar um som mais baixo para você trabalhar. Lembra que é um trabalho cerebral para mudar essa percepção aí no seu cérebro. Então, por isso que o som é mais baixo. Por favor, ele tem que ser um pouquinho mais baixo que o zumbido, de forma que você escute o zumbido e escute o meu som. O som que você colocar, que você escolher, que for da sua escolha, tá? Então, pelo amor de Deus, lembrem-se do que eu acabei de falar. Não mascare esse zumbido. Não mascare, ok? Deixe um som mais baixo. Então, ele vai funcionar como uma âncora. Uma âncora que fará a diferença aí ao longo do tempo. Ok? E essa proposta, novamente, eu vou falar. Ai, a Camila falou pra fazer terapia sonora, eu fiz 3 dias, eu melhorei. Eu não melhorei, pelo amor de Deus. É ao longo do tempo, é a longo prazo. Falei 4 meses, 6 meses, 18 meses pra você ter uma melhora. Ok? Então são artifícios que você pode utilizar para melhorar, para tratar esse zumbido. Tem gente que utiliza através de aparelho auditivo, não é? Então a pessoa tem uma perda auditiva. Os aparelhos, a grande maioria do tempo do mercado já vem com uma terapia auditiva. Então a gente consegue sim colocar dentro do aparelho uma terapia sonora, que vai ajudar o paciente, porque ele vai ficar no mínimo 8 horas por dia com esse aparelho, tratando perda e tratando zumbido, com um gerador de som que seja mais baixo do que o zumbido, porque o foco não é mascarar, certo? Entenderam? Ah, Camila, mas a minha perda não é para usar aparelho. Não use aparelho, existem outras formas de tratar, tá bom? Se é uma forma de tratar, se você precisa do aparelho auditivo porque você tem uma perda auditiva e é indicado para você, aí, claro, mais fácil ainda. Tá aqui, você vai utilizar ali o tempo todo uma forma de tratar. E eu tenho bastante caso aqui de paciente que eu utilizei terapia sonora, porque antigamente, gente, hoje não, que eu tenho outras formas de tratar zumbido, mas eu só tratava com aparelho e terapia sonora. Eu não achava que existia outra coisa para tratar zumbido. Hoje eu sei que existem outras formas de tratar. E muitas vezes a gente faz terapia sonora, faz a terapia minha aqui, zumbido em paz com o paciente, e ainda ele usa aparelho. Então não é um tratamento só que vai resolver para o paciente. Não é. Então não acredite que não tenha aquele sonho de que o zumbido que você tem vai ser melhorado com um tratamento só. Às vezes precisa de outros. Tá? Outros casados ali para melhorar. Bom, terapia manual. O que é a terapia manual? É uma outra forma de tratar zumbido, tá bom? E a gente faz um pouco, nós fonoaudiólogos, na questão de motricidade oral, nos pontos, né? De gatilho que você tem aqui ao abrir a boca e fechar, a gente sente apalpando como você está, e talvez por isso você tenha esse zumbido que irradia, que tem um foco, né, de gatilho aqui e faz piorar o zumbido por conta da questão da TM, da mastigação, bruxismo, apertamento. Tudo isso pode causar o zumbido e existe a terapia manual que pode ser ajudada nesse sentido. Muitas pessoas me perguntam a respeito de laser terapia. Ele é indicado para esses casos e tem muitos resultados eficazes, tá? O laser, quando você tem um zumbido somatosensorial ou muscular, ok? Então, a laser, esses dias saiu aí uma publicação muito importante no Globo, eu acho, falando sobre a laser. Aí todo mundo falou, nossa, então vai ser o boom, é tudo resolve com laser? Para aí, vamos devagar, porque a gente sabe que nem tudo se resolve com um tratamento só. Se o caso que você tem for um zumbido muscular, somatosensorial, né, que leva aqui
uma alteração de pescoço, de coluna, pode ser que você se beneficie com o laser. E ele é bastante recomendado para esses casos, mas não é para todo mundo, tá? Lembrando disso, importante. Então, a terapia manual, como eu estava falando, ela vai trabalhar todas essas questões musculares aqui. No caso do fono, nós trabalhamos nessa região aqui que é da nossa ossada, que eu falo que a gente consegue melhorar para o paciente, e o físio vai trabalhar a questão de coluna, porque essa nós não podemos, ir. Não é o nosso trabalho, nós não podemos fazer esse tipo de trabalho. Então aí o fisioterapeuta ele consegue fazer essa melhora absurda, né? Também com o trabalho dele. Por isso a questão da equipe multidisciplinar, para liberar esses pontos e fazer com que você fique melhor. Acupuntura, Camila, acupuntura é legal? Sim, é um tratamento que pode ajudar muito você também. Mas eu não suporto agulha, então não faça acupuntura, faça outras coisas. Existem outros tratamentos que podem te ajudar, mas a acupuntura ela beneficia muito, porque ela vai reduzir o nível de intensidade, vai melhorar a sua qualidade de vida, ela vai para os pontos que precisam ser trabalhados, assim como a auriculoterapia. Para quem não sabe, são aqueles pontinhos que se coloca na orelha, talvez você já tenha até visto alguém que tenha usado, tá? Que você tenha visto umas sementinhas que a pessoa coloca aqui com um micropore, né? Que são os pontos da orelha. Então, a orelha, existem vários pontos onde pode ser trabalhado, questão de ansiedade, o zumbido também tem um pontinho, então isso também ajuda muito, pode te ajudar, tá? E é muito eficaz. O que a gente fala em relação à acupuntura também? Que elas são muito juntas, muitas vezes o paciente vai lá e faz uma acupuntura e junto já faz uma aurículo, tá? Importante, faz um laser também, pode acontecer nos casos musculares muito, porque vai melhorar essa ansiedade que o paciente tem, aumenta essa produção de endorfina e serotonina, que são hormônios muito legais para nós, melhora a questão do humor, melhora as questões físicas da pessoa, por isso o exercício físico também, lembrando que é muito importante, é uma forma de tratar também o zumbido e o corpo como um todo, né? Nós precisamos de estar constantemente nos exercitando, isso é importante para tudo, principalmente para as questões cerebrais, de neurotransmissores, fazer esse trabalho do cérebro, de ter informações novas e importantíssimo em relação à questão da atividade física é porque até neurônios novos, informações novas existem, são feitas quando você está fazendo atividade física. Então é muito importante a questão da atividade física, muito mais do que você imagina. É mais importante não só para as questões, né, do nosso corpo como um todo, não tudo, gente, cérebro, questão de organismo, músculo. Então assim, exercício físico sempre, tá? A palavra de ordem é essa, exercício físico, ok? Dieta, como eu já falei, né? Nós já falamos a respeito da dieta, da importância da dieta, claro que de acordo com a sua necessidade, investigando e avaliando o seu caso. Eu tomo café pra caramba, vamos diminuir esse café. Eu tomo 2 xicrinhas de café e o zumbido não piora, eu posso manter tomando o meu café. Mas se eu tomo uma garrafa de café por dia, pelo amor de Deus, vamos diminuir, tá bom? Porque nada que é em excesso faz bem pro nosso corpo. Pilates é maravilhoso, viu, Márcia? Muito bom fazer Pilates porque é um exercício e precisamos de exercício, tá? Existem muitas terapias combinadas que são muito importantes. Eu utilizo aqui uma delas, né, onde a base da minha terapia, a trilha que eu falo, a AG, que é uma trilha que eu faço um trabalho que vai ajudar você na questão cerebral, que eu falo que é super importante. E hoje em dia a gente sabe que as questões emocionais, elas estão muito, 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 muito ligadas ao zumbido. Eu vi gente falando aí questão de ansiedade. A ansiedade hoje tá demais e o zumbido piora muito com a ansiedade ou pode trazer ansiedade, não é? Então, é importante fazer esse trabalho, muito importante trabalhar com algumas terapias conjugadas, que é o que eu faço aqui com os pacientes também. Camila, mas você falou que já trabalha com aparelho. Sim, trabalho com aparelho. Muitas vezes o paciente precisa do aparelho, que é um tratamento, e mesmo assim o zumbido não melhora. Como assim? Você falou que é uma forma de tratar zumbido? Sim, mas a gente não garante 100% para o paciente que o uso do aparelho vai fazer com que melhore esse zumbido. Ele melhora sim a perda auditiva, isso a gente consegue garantir, mas o zumbido nem todas as vezes. Então eu nunca
posso falar pra você e nunca vou falar pra vocês, ó, coloca aparelho auditivo que vai melhorar esse zumbido, vai curar, vai, igual vocês gostam, né? Vai curar, vai ter remissão de zumbido. Isso pode não acontecer, tá? Então precisa-se de talvez outras terapias, por isso que eu utilizo aqui a minha terapia, que é uma trilha que eu falo aqui, que é a trilha AAG, onde eu utilizo atividades, acordos e ganhos. Então, as atividades são trabalhando plena atenção, que é a atenção plena, trabalhando algumas questões de respiração, que eu acredito muito na respiração, que vai melhorar as questões de oxigenação do seu corpo, vai diminuir a circulação do seu corpo. Então é o que eu utilizo muito, melhora muito a qualidade de vida do paciente, o sono, que é tão sofrido para vocês que tem zumbido, né? Não é para não é para todos, mas eu digo que eu não erro em dizer que a grande maioria tem alguma dificuldade com sono em relação a zumbido. Então, a gente trabalha essas questões, a gente faz os acordos, que é a trilha AAG. Então, o A de atividades, que eu falei, várias atividades que a gente usa, várias técnicas com atenção plena, e aí a gente utiliza as questões de respiração, as questões de trabalho cognitivo, né, que atua muito na cognição, na atenção, na compreensão, na memória do paciente. Então, a gente trabalha na terapia essas questões. E acordos, que os acordos mais importantes, e é para tudo, vocês tenham essa consciência de que é para tudo, disciplina, disposição e dedicação. Então, para qualquer tratamento, você tem que ter esse acordo, que é muito importante. E o G, que são os ganhos, que é melhora de percepção, melhora de incômodo, melhora de qualidade de vida e diminuição de volume do zumbido. Então, gente, hoje existem muitas formas de tratar zumbido. Essas foram só algumas que eu falei aqui e as que eu acredito muito. Algumas, claro, eu faço. Como eu falei, medicamento não, isso é do médico, né? Mas existem muitas formas de tratar zumbido. E acredite que tem como melhorar. Acredite que você não precisa de ficar aí com essa dor tão grande, porque muitas vezes a gente até fala que o zumbido é uma dor do córtex auditivo, não é? Mesmo que você não veja e que às vezes as pessoas nem sabem que você tem, mas ela tá aqui te doendo, tá aqui te incomodando, que você não sabe às vezes se é de cá, se é na cabeça como um todo, porque ele pode ser percebido em qualquer uma dessas condições, porque a percepção é cerebral, mas existe sim tratamento. E o que eu deixo aqui para vocês hoje, né, é a busca por esse tratamento, é a busca pela melhora. E assim como a gente falou lá no começo, não buscar a cura, não. Busca uma melhora, busca sair do ponto que você está hoje para um ponto muito melhor do que você está hoje. Como a gente disse, você sair de um zumbido 10 de incômodo e para um 2, 3, será que você não curou? Não é um tipo de cura que você encontrou? Você diminuir esse volume desse zumbido que está aí tão intenso, não é? E nunca desistir e perder as esperanças. Isso é importantíssimo e é o que eu deixo aqui para vocês hoje a respeito de tratamentos que são inúmeros que temos e que busque profissionais de qualidade, busque profissionais que entendam um pouco de zumbido, que tenham uma especialidade nesse sintoma que é tão complexo. Então busque profissionais de qualidade. E mais uma vez, um alerta importantíssimo: não procure fórmulas mágicas na internet. Não procure algo que é muito fácil, tá? Igual a menina perguntou aí mais em cima. Terapia na internet tem? Existem terapias que eles prometem na internet de 7 dias de melhora. Uma terapia com 7 dias, pelo amor de Deus. A minha aqui é 2 meses de terapia para o paciente ter uma melhora. Então, assim, não tem como, pelo amor de Deus, vocês irem em busca de algo rápido, algo que vai fazer um efeito assim instantâneo. Não tem isso, não tem. Que seja um remédio que o otorrino te passou e que melhorou, com certeza você não vai beber e tomar esse remédio menos de 30, de 60 dias, você não vai tomar 90 dias até. Então não é algo assim, meu Deus do céu, não tem como ser, gente. Então não acreditem em fórmulas milagrosas que vão falar pra vocês assim, ó, vocês vão ficar curados, vai curar até a perda auditiva. Outro dia um paciente me mandou, eu até fiz um postzinho, eu fiz um story falando sobre isso, que até prometer que você vai passar a ouvir 100% do ouvido, esse remédio ele promete, pelo amor de Deus, não corra disso. Tá? Agora, tratamentos
com médicos especializados, com profissionais especializados, tratamentos que têm uma longa duração, eu acredito muito mais. Muito mais. Ó, a Socorro tá falando, eu tivesse dinheiro, eu já tinha resolvido. Depende, viu, Socorro? Às vezes nem sempre é só o dinheiro. Tem gente que eu conheço aqui que vem pra mim, que já gastou quase tudo, que tinha o que não tinha, e não teve essa melhora, porque muitas vezes não procurou um tratamento que era mais eficaz pra você, tá? Mas é importante que você encontre um profissional que vai te trazer segurança, né? Que vai realmente fazer uma investigação fiel aí do que você tem. Porque a gente não investiga somente o ouvido, é o organismo como um todo aqui para investigar, né? Adriana, tem terapias para tonturas? Existem manobras para tonturas, sim, e existem terapias. Eu não faço, tá? Minha área é somente zumbido mesmo, aparelho auditivo, essa é a minha área. Mas existem colegas que trabalham essas questões de manobras, de terapia para tontura. E muitas vezes são muito eficazes. Valdir Aranha, né? Canobiloba é bom? Deve ser ginkgo biloba, né? O Valdir, ó, ginkgo biloba, ele é muito utilizado, né? A grande maioria dos médicos passam ginkgo biloba para os pacientes. Depende, pode ser que sim, tá? E como ele é uma questão de, como ele é uma medicação natural, né? Natural não, é fitoterápica, né? E ele é utilizado para as questões de circulação. Se o zumbido que você tem for por um caso de circulação, com certeza você vai ter uma melhora dele, tá? Mas não é pra todo mundo, como eu falei aqui. Eliana, vou na otorrino sexta, vou sexta na consulta, muito alto, difícil demais. Sim, Eliana, eu entendo. Então é importante que você procure um profissional que vai te ajudar, tá? E tem como melhorar, isso eu garanto pra vocês. Eu garanto muito, principalmente no que eu trabalho, né? Com a minha terapia, com o meu trabalho aqui, eu garanto muita melhora. E eu sei que os pacientes melhoram muito. Se tiver algum paciente meu aí, pode aproveitar e falar aí. Pode aproveitar e me ajudar aí, falando da minha terapia aí, que a gente sempre fala aqui que tem melhora. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Zumbido tem como melhorar, até deixar de incomodar. Elizabeth, obrigada por nos fortalecer e, ai meu Deus, corto. E informar, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês também. Márcia, perda leve de audição e o aparelho... E o aparelho deve usar quanto tempo? O aparelho é pra sempre. Márcia, o aparelho é pra sempre. Uma vez que você tem uma perda auditiva, ela não regenera. Então, uma vez que você perdeu as célulazinhas lá que conduzem o som, que levam o som pro cérebro, elas não regeneram. Então, uma vez que ter perda auditiva, vai usar aparelho auditivo pra sempre, tá? Mesmo que seja uma perda leve. Neide Alencar, você é uma bênção, com a sua palavra já me dá ânimo. Que bom, eu fico feliz. Esse é meu intuito aqui, trazer um pouco de esperança pra cada um de vocês e a certeza de que há tratamento e que tem como melhorar. Soninha, siso pode causar perda de audição e zumbido? O siso, ele pode causar zumbido. Perda de audição eu já não acho, tá? Eu já não acho que perda de audição não, mas zumbido sim. Muitas vezes a pessoa só distrai um siso, ela começa a perceber o zumbido. Mas vamos fazer uma... eu gosto muito de pensar, né? Vamos pensar. Você tem uma perda auditiva que talvez você não percebia, ok? Ela é uma perdinha simples que tá ali, você escuta bem, tá tudo bem. Às vezes você tem alguma dificuldade de compreender alguma pessoa, ou você acha que uma pessoa fala muito baixo. Então são detalhes que vocês devem observar. Aí você foi lá e retirou o siso, o zumbido apareceu. Então ele pode ter causa por essa perda de audição e pelo siso. Fátima, eu fiz consulta online contigo e gostei muito. Ai, Fátima, que bom, fico feliz com você, com esse comentário aí. Muito obrigada, viu? Eu lembro de você, se eu não me engano, você é de João Pessoa. Minha cabeça é boa pra caramba, viu? Tem hora, tem dia, eu tento. Mas eu acho que você é de João Pessoa, se eu não tiver errado. Se eu tiver, pode falar aí. Fala, Camila, você tá doida? Fran, o zumbido é pulsante. Deve ser pulsante, pulsátil, que você tá querendo falar? E alto, qual seria a terapia? Tem que avaliar mais, tá? Só dessa forma aí é impossível falar pra você. Mas um zumbido pulsátil pode ser por questões circulatórias. Se for pulsátil que você tá querendo falar, pulsante, acredito que seja um zumbido que pulse, né? Pode ser por causas circulatórias ou musculares. Tá? Mas tem que investigar. Socorro, teme isso, mas eu tivesse dinheiro eu fazia. Tá, entendi, com você. Que pena, mas você vai ter. Vamos ter fé que você vai ter uma condição de fazer um tratamento comigo e vai ser um prazer. Eliana, é verdade.
Você é muito amorosa e dedicada. Imagina, tô sempre à disposição aqui. Eu não gosto que vocês falem em medicamento aqui, tá bom? Não gosto que falem em medicamento, tá bom, Isis? Você me perdoe, mas é porque eu não gosto, porque aí uma pessoa fala, nossa, mas foi bom, é bom, então eu vou tomar também. Então, assim, aqui eu não estou aqui pra poder incitar, né, ajudar a pensar em medicação, tá bom? Então, me perdoe, depois se você quiser, você fale comigo ali, no direct que eu tô pronta à disposição pra te responder. Cláudia, com certeza a terapia que eu faço com a Camila é sensacional. Meu Deus, minha paciente querida. Ontem mesmo eu atendi a Cláudia, gente, e ela é muito querida. E, aliás, meus pacientes todos são abençoados, né? Um beijo pra você no seu coração e obrigada pelo seu comentário. Leon, se fizer toda noite a terapia, posso ter melhora? Faça, Leon. Leon? Eu não sei se eu tô falando certo. Borges, pode fazer. Faça todas as noites. Coloque lá o sonzinho, que você fique melhor, que você se sinta mais aliviada. Lembrando de ser mais baixo do que o zumbido, não é pra mascarar ele. Mas faça toda noite. Me conte depois como foi. Pode me falar no direct, tá bom? Se fizer 21, não sei o que você tá querendo dizer. Adriana, tinha perda moderada, agora está leve por conta do Meniere. Pode melhorar mais? A questão da doença de Meniere, né, do Meniere, ela tem muitas essas questões de você fazer um exame hoje, ele tá lá embaixo, daí vai melhorando. Então, assim, eu acredito que é difícil eu falar pra você, não é? Não, vai melhorar. Ou falar, não, Adriana, vai ficar do jeito que está. Não, a gente não pode falar porque cada organismo ele reage de uma forma. Então vamos esperar, né? Tenta ter um pouco de tranquilidade. Que bom que ela já saiu de uma moderada para uma leve, mas vai aí avaliando e não deixa de fazer todo o tratamento necessário, tá bom? Porque Meniere tem que tratar, ok? Jaqueline, boa noite. Tive um barotrauma sem perda auditiva e depois me expus a um som muito alto. Estou tomando corticoide. Será que o zumbido pode diminuir? Difícil dizer, né, Jaqueline? Vamos ver como é que seu organismo vai como é que ele vai reagir em relação a esse corticoide que você tá tomando, tá? É muito complicado a gente falar, mas tenha fé, vamos acreditar que tem como ter uma melhorinha, né, desse zumbido, porque se não tá com perda auditiva, você fez um exame de altas frequências. Eu acredito que você tá falando aí que não teve perda, né? Sem perda auditiva. E essa perda auditiva você testou somente a audiometria normal ou você fez de altas frequências? Se você não fez, eu acho legal você fazer para você descartar completamente perda auditiva. Porque às vezes faz aquela audiometria básica e lá não dá perda auditiva. Quando você faz a de altas frequências, você observa uma perda ou não. Então, vê lá direitinho essa questão pra gente ter um maior parâmetro de falar sobre isso, tá? Mas tenha fé aí. Quem sabe você melhora com esse zumbido. É complicado pra que eu fale alguma coisa assim, tá? Ah, Fátima, tá vendo como que eu lembro? Realmente de João Pessoa. Uma gracinha você. Espero que você esteja melhor desse zumbido aí. Valdir, muito obrigada pelas informações que nos passou. Eu que agradeço, Valdir, pela presença de vocês sempre aqui comigo, me dando força pra manter essa live, viu? Tem dia que é igual o quarto, eu tô tão cansada, eu acabo a minha última terapia 19h30. Então a última terapia do dia aqui é 19h30. Então é o tempo de me organizar aqui e já começar com vocês. E eu tô sempre com gás, graças a Deus. Muito feliz em compartilhar com vocês aqui. Se fizer 15 minutos, pode fazer. Não tem problema, tá? O que eu falo pra vocês em uma terapia sonora? Se você utilizar um aplicativo, normalmente o aplicativo ele tem um cronômetro, onde você pode colocar essa quantidade de tempo. Então, independente do tempo que você for utilizar à noite, o importante para ser uma terapia sonora de verdade, daquela que a gente falou sobre o tratamento, é no mínimo 4 horas. Mas se você quer ter um alívio para você dormir melhor, para você conseguir se desconectar, né, do cérebro que tá ali o tempo todo pensando no que eu vou fazer amanhã, no que eu vou fazer hoje, aí você pode colocar em 15 minutos. Mas uma terapia sonora é no mínimo 4 horas. Lembra que a gente falou lá, tá? Aí o efeito é outro, ok? Vamos pensar que o efeito é outro, mas que vai te ajudar, se for para te ajudar a dormir melhor, pode fazer sim. Ótima live, obrigada, eu que agradeço. Ainda tem gente entrando agora, meu Deus. Ó, quem estiver entrando agora, nós já estamos na fase de perguntas, né? De responder as perguntas. O conteúdo já foi, mas vai ficar gravada. É só voltar lá e assistir, tá bom? Márcia, de onde você é? Eu sou de Goiânia, Goiás, tá? Aqui eu atendo presencial no meu consultório aqui, que vocês estão vendo aqui atrás, que eu sempre apareço aqui mesmo, ou online. Então, se você fizer online comigo também, assim como as pessoas fazem aqui comigo, estão online vendo aqui essa mesma questão aqui do consultório. Às vezes eu faço de casa quando eu preciso, mas
Atendo online o Brasil inteiro, graças a Deus. Obrigada, Socorro. Magda, obrigada, Magda. Que bom, fico te chamando de Leon aqui, é ruim, né? Bom saber que seu nome é Magda. Prazer. Eu que agradeço. Sandra, boa noite, doutora. Quando olho para o lado, quando olho para o lado direito dá choque, estou quase surda do direito. A gente pode ter um componente muscular aí, Sandra. Observa essa questão. De onde você é? Me fala aí, para ver se a gente consegue avaliar ou você procurar um profissional para estar avaliando para você essa questão. Ó, se você dá uma mexida aqui, se você olha para o lado direito, direito para cá, Camila. Se você olha para o lado direito e dá um choque, tem uma questão muscular. E muitas vezes a gente fala, na live passada eu falei, a questão do olho, se você olha para o lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, faz isso aqui com o olhar, né? Que eu faço até uma avaliaçãozinha desse tipo com os pacientes. Se esse zumbido piora ou você sente alguma coisa, pode ter uma questão muscular nesse caso, que liga aqui, ó, ouvido, que nós temos músculos aqui, musculatura, né? Então é importante fazer uma avaliação, tá? E você usa aparelho aí nesse ouvido direito? Me conta. Tem que usar, hein? Eu que agradeço. Aí, ó, acabei de falar da minha paciente das 19h30, ó, ela acabou de entrar na live. Olá, Wanda. Olá, olha nós aqui de novo. Jaqueline, fiz a de frequência também e deu tudo ok. Ótimo, beleza. Maravilhoso. Tá com um bom profissional aí te orientando, né? Maravilha. Então, vamos ter fé e força aí. Quem sabe depois você me conte que você melhorou. Às vezes, o zumbido dá uma diminuída, mas a percepção fica. Você trata a causa e a percepção fica, tá? E a questão de percepção a gente consegue melhorar, tá? Só vim fazer terapia comigo, eu garanto. Carlos Henrique, eu gostaria muito de fazer uma consulta online com você. É só agendar, Carlos. Agenda aí, se você preferir, manda no direct aí o seu telefone ou entra, acredito que na bio aqui tem o telefone, tá? Que é o meu telefone. Aí você só entrar no WhatsApp e falar com a Raquel, tá? É a minha secretária que ela agenda com você. Ou não, se você preferir, deixa no direct seu telefone que eu passo pra ela e ela entra em contato com você, ok? Edinho, boa noite. Tenho Menier, uso o aparelho, mas quando o barulho aumenta, não escuto mais nada. E aí, já fez algum outro tratamento, Edinho? Ou somente você usa o aparelho e faz o tratamento da Menier? Existem outros tratamentos que podem te ajudar a melhorar essa questão dessa percepção, desse zumbido. E eu acredito muito nisso hoje. Antigamente eu acreditava muito só no aparelho, né? Depois que eu aprendi outras coisas, que eu vi que não é só o aparelho auditivo, que quando o paciente não tem perda, gente, como que você vai atender, tratar um paciente que não tem perda colocando aparelho? O custo é bem alto de aparelho auditivo, né? Pra você colocar um aparelho somente para terapia sonora, vamos supor, que era o que eu fazia antigamente. Hoje não, a gente tem outras formas de tratar, como a gente falou aqui, né? Obrigada, Irma, eu agradeço muito, viu? Fátima, me habituei ao zumbido. Isso, eu lembro que a gente conversou, você fez um monte de tratamento, né, Fátima? Então mantenha essa habituação aí, que é essa habituação que a gente procura pra vocês, tá? E quando ele der uma aumentada, volta às questões dos exercícios que a gente conversou, que com certeza você melhora, você tem na mão aí os exercícios. Silvana, o meu zumbido é muito alto e quando acorda é pior. Então vamos lá. O que a gente tem que avaliar nesses casos de acordo com zumbido pior? Se é uma questão puramente cerebral desse zumbido, que a percepção aumenta porque você dorme, e eu tenho paciente aqui que é assim, dormiu, acordou, o zumbido tá pior. Ou por algo que você comeu, tá? Comi algo à noite, algo muito pesado, muito glúten, muito açúcar. Observe essas questões. Eu dormi de um jeito, acordo, além do zumbido alto, acordo com uma dor do lado direito, uma pressão aqui do lado, ou tô apertando aqui. Então, são coisas que você deve observar em você para que fique mais fácil de investigar aí a causa desse zumbido. O aplicativo, vou passar para vocês, tá? Já, será que eu posso comentar aqui, gente? Eu sou meia orelhinha pra essas coisas, ó. São dois aplicativos que eu gosto muito. Deixa eu só pegar aqui eu vou passar um aqui, depois eu passo o outro, porque esse daqui eu tô sabendo escrever aqui, ó. Esse aqui é um aplicativo. Viu aí que eu mandei? Vão lá embaixo dar uma olhada, ó. Resound Relief. Esse é bacana demais. É grátis. Tá? Teve uma pessoa aí que falou que eu falei esses dias e baixou um que pagou. Não é esse, pelo amor de Deus, não é nada pago, é grátis, tá bom? Esse aplicativo é grátis.
por favor, não vá baixar nada que tenha que pagar. Mas vou fazer os exames, faça mesmo. Bebida alcoólica é prejudicial pro zumbido? Muito, Neuza. Mas vai variar de organismo para organismo, né? Mas se você toma bebida alcoólica, normalmente eu falo pro paciente tirar uns 30 dias aqui. Se ele toma, eu falo, tire, vamos ver como que fica, tá? Então se você bebe, observe. Sempre observar seu corpo. Se o zumbido piora, tchau, bebida alcoólica. Mari, teve 2 dias que o zumbido parou e depois voltou. Queria que ele fosse embora. Era nos 2, agora é num ouvido só no esquerdo. Olha lá, o que você fez? O que você fez? O que houve com você para que esse zumbido fosse embora? Vamos observar? Observa seu corpo aí, tá? Observa que a hora que você procurar um profissional, você consegue ajudá-lo. Mas que maravilha! Olha que legal. Se ele foi embora e voltou, isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal de que tem como melhorar ele aí, tá? E aquela historinha que eu falo. Melhorar até a ponto de não incomodar. Agenda mesmo, Márcia, vai ser um prazer. Amo quando vocês falam que vão agendar comigo, fico muito feliz, viu? Eliana, em nome de Jesus, vou fazer uns exames sexta e depois eu vou marcar com você também. Amém, Eliana, vou ficar te esperando. Fui atendido pela Marielle, foi muito bom. Eu não conheço Marielle. Que bom que foi bom, fico feliz. Estando encontrando uma pessoa que tá cuidando de vocês e que tá fazendo bem, ótimo, maravilhoso. É isso aí, é procurar bons profissionais, como eu falei, pra tratar vocês, ok? Eu amo esse aplicativo, ele é maravilhoso mesmo, Fátima. Eu indico pra todo mundo. Paciente meu, paciente que não é meu, paciente que veio aqui na consulta a primeira vez, eu já vou indicando esse aplicativo aí pra dar um alívio, pra trazer um refrigério aí pra esse zumbido. Usem ele é maravilhoso. Tem tudo, ele é super completo e ele é super intuitivo, esse aplicativo que eu deixei pra vocês. Não é difícil, tem um cronômetrozinho, como eu falei pra vocês. Nesse cronômetro você pode falar assim, eu quero ouvir esse som aqui por 1 hora, eu quero ouvir esse som por 30 minutos, você vai lá e põe. E lá nesse aplicativo, pra vocês verem o tanto que é importante a respiração. A respiração é tão importante que no aplicativo ele ensina e te ajuda a respirar. Ele te ajuda a respirar de forma mais leve, como eu ensino aqui, de forma mais profunda, que é mais difícil, e vai sendo um aumento gradativo. Dá uma mexidinha lá e descubram e aprendam a respirar. Respiração é tudo. Respiração é vida, viu? Respirem, respirem, respirem. Use som e melhorem. Esse aqui é o meu desejo para vocês. Elisa, fibromialgia pode ter uma relação com o zumbido, por quê? A fibromialgia é uma dor no corpo como um todo. E é algo que é inflamatório. E que muitas vezes pode ser inflamatório, como pode não ser. Então, assim, e é algo emocional, é uma doença puramente emocional. Há quem fale aí, que eu já escutei, que é uma doença autoimune, né? Que eu não sei ainda, então eu não vou estar falando que eu não sei. Só estou deixando alguma coisa aqui pra vocês, para que vocês pensem um pouco. Mas é importante que você trate essa fibromialgia e o zumbido, né? Porque o zumbido é uma dor do córtex e a fibromialgia dói tudo. E muitas vezes alguma coisa inflamatória que você esteja comendo. Observa seu corpo como um todo, tá? E emocional. Porque o emocional é a base lá. É o que mais faz piorar e trazer essa fibromialgia pra você. Isa Maria, tem o zumbido há 23 anos do lado esquerdo. Muito tempo, né, Isa? Muito tempo, mas tem como melhorar. Tem paciente que tem 30 anos de zumbido que melhorou, paciente de 25 anos de zumbido que melhorou. Ela já teve na live aqui hoje, eu não sei, mas 20 anos de zumbido que melhorou. Tem como melhorar. Independente do tempo de zumbido e do tipo de zumbido, tem como melhorar. Eu tenho um zumbido de 6 meses. Tem como melhorar. Tem um zumbido de 30 anos. Tem como melhorar. Às vezes é um pouquinho mais difícil, mas tem como melhorar, tá? Soninha, eu tinha nos 2 ouvidos. Depois que tirei o siso do lado direito, ele sumiu. Olha que legal. Ficou só o lado esquerdo. Então vamos dar tchau pra esse esquerdo aí, né, Soninha? Vamos trabalhar esse esquerdo aí, vamos tratar pra melhorar. Qual profissional eu procuro pra tratar zumbido no ouvido? Fonoaudióloga, euzinha, se você quiser, pode me procurar que eu estarei à inteira disposição pra te ajudar, ok? E aí, dependendo da avaliação que eu fizer, sem brincadeira, dependendo da avaliação que eu fizer e da investigação que a gente faz com o zumbido e com o seu organismo como um todo, eu já te indico para outro profissional, tá? E eu espero que você já tenha ido no otorrino, né? Porque o otorrino é o médico do ouvido, é a base, é o primeiro profissional que a gente procura quando a gente tem um zumbido, ok? Mas eu trato o zumbido bem, viu? Eu sou muito abusada, né, gente? Edinho, tenho perda auditiva que só tá aumentando, então vamos tratar essa perda, Edinho. Não pode deixar aparelho auditivo, tá? Mas tem que fazer um exame, tem que ver se realmente é indicado o aparelho, né? Então tem que fazer uma avaliação.
ok? Sempre. Mas não deixa essa perda piorar não, pelo amor de Deus, você não precisa de deixar ela piorar. Roseli, boa noite, tenho zumbido no ouvido direito, também atrás do ouvido. Não estou entendendo, urioma, não entendi o que você quis dizer, tá? Depois você escreve direitinho pra eu entender. Estresse piora, né? Sim, Cleusa, estresse. Quanto mais eu tô estressado, mais o zumbido piora. Quanto mais ansiedade, mais o zumbido piora. Leva muito uma coisa a outra. Tá, você tem neurinoma, mas você já fez alguma... Você não fez cirurgia de neurinoma? Não retirou esse neurinoma, Roseli? Ou tirou? Como que foi isso? Me conta aí, tá? Pra gente entender um pouquinho mais seu caso. Aparecida, por favor, me passe. Eu já passei aqui em cima. Aparecida, eu vou botar de novo aqui, tá? Pra você pegar. Resound, Relief. É só ir lá tá no último aí, eu acabei de pôr, tá bom? É só ir no seu app Store lá, se for iPhone, se for outro, você vai, eu não sei, Play Store, né? Se for Android, vai lá, busca lá, que você vai encontrar, baixa e pronto, pode utilizar. Tá bom? Ai, Fátima, você só chegou agora, que pena, tá? Nós já estamos quase encerrando, mas depois você volta lá que ela vai ficar gravada pra você aproveitar o conteúdo. Magda, quando aperta os dedos, o zumbido aumenta. Opa, Magda, importante que você faça uma avaliação muscular, ok? Pode acontecer. É normal, não é normal, mas acontece, tá? Então, por isso que tem que fazer uma avaliação. Talvez precise de... Eu não sei se você usa placa pra dormir, se você tá fazendo apertamento durante a noite, então tem que se avaliar, ok? Renato, aparelhos intracanais para o zumbido não serve? Depende. Eu não tenho nada contra, não, mas vai depender da sua perda auditiva, tá? Normalmente, tem pessoas que falam, quando tem zumbido você não pode fechar o conduto, tal. A gente já teve dessa abordagem, não pode ser nada que tampe tudo conduto, porque vai piorar esse zumbido e tal, mas eu não vejo isso não. Eu tenho pacientes que utilizam intracanais aqui comigo e que fica melhor, porque vai ter o enriquecimento sonoro, né? Vai trazer de volta esse som, então muitas vezes o zumbido dá uma melhorada, ok? Então pode servir, mas tem que se avaliar, sempre. Nada que eu falo é fechado, porque eu não tô avaliando o seu caso, certo? Tem gente entrando agora, olá pra todo mundo, Patrícia, Marisa, como estão? Eu uso aparelho já, mas não resolve quando o barulho aumenta, entendi. A perda tá bem grave, né, Edinho? Tem que avaliar, Edinho, difícil de eu falar. Se o triglicérides abaixar, o zumbido melhora, por favor? Pode ser, nada é fechado, nada no zumbido é fechado. Se ele for único exclusivamente pelo seu triglicérides que tá alto, ele pode diminuir esse zumbido. Muitas vezes questões alimentares são as melhores, porque às vezes o paciente fica muito bem e o zumbido vai embora. Mas não é pra todo mundo, pelo amor de Deus. Não ache que o que eu tô falando é pra todo mundo. É variado. Cada caso sempre um caso, ok? Se o zumbido for pura e exclusivamente por conta do triglicérides, com certeza. Mas se tiver algo associado, uma perda auditiva, mesmo que pequena, uma ansiedade, um emocionalzinho, um estresse, alguma coisa, aí já não vai ser tão fiel, mas pode melhorar, ok? Surdez pode ser hereditário? Sim, Elisa, pode ser, tá? Tem muito fator hereditário na perda de audição. Normalmente a grande maioria dos pacientes fala, meu pai era assim, meu avô era assim, meus irmãos, alguns são, alguns não são, então existe sim. Não, só faz acompanhamento, eu mantenho o acompanhamento, tá, Roseli? Mantenha, né? Importantíssimo, tá bom? Renato, perda leve, precisa usar aparelhos, doutora? No meu caso, a perda leve. Tem que avaliar, Renato. Não tem como eu falar pra você sem olhar a perda, se for uma perda, é o que eu falo aqui, tem que olhar o exame, tá? Eu não vou falar nada sem saber, não, mas eu olhando o exame eu te falo. Depois pode mandar ela no meu direct que eu te dou uma ajudinha nesse sentido, tá bom? Alencar, estou há 20 anos mal, o otorrino me passou ginkgo biloba, labirim e precinto. Melhorou a tontura, mas estou com zumbido dos dois ouvidos. Deu perda auditiva, mas o que queixa, ansioso e confusão mental. Te deixa ansioso. Então, vamos para um passo de cada vez. Não melhorou com esses exames ou com essas medicações, correto? Você tem perda auditiva, usa aparelho para tratar a perda e pode até melhorar o zumbido? Já fez alguma outra avaliação e investigação para melhorar esse zumbido? Melhorar a percepção de zumbido, Alencar? Tudo isso é importante, tá? Tudo isso é importante. Já tomei remédio, não melhorou. A grande maioria que chega aqui pra mim tá assim, já tomei isso, como você. Já uso aparelho auditivo, não melhorou. Ou não uso, então tem que usar, dependendo da perda. Lembrando, estou falando algo que eu não sei, não estou vendo. Mas quando fala que é perda auditiva, eu já imagino um aparelho, ok? Usa aparelho.
só que o zumbido não melhorou. Então vamos trabalhar a questão de percepção, a gente consegue melhorar, te garanto, tá bom? Tchau, Silvana, fica com Deus. Pode sair, que eu já tô saindo também, já tem 1h30 de live. Nunca consigo, pelo amor de Deus, fazer uma live de 1 hora. Gente do céu, eu nunca consigo, como eu falo. Bom, Marisa, eu vou te responder e será a última, tá bom, pessoal? Surdez súbita unilateral, zumbido intenso. Tem algo para diminuir? Aparelho ajudou um pouco. Tem como fazer terapia para melhorar esse zumbido. Eu acredito muito na minha terapia, que vai trabalhar todas essas questões que eu falei. Questão de habituação, trazer essa habituação para você. Muito importante. Eu acredito demais. Principalmente se você já usa aparelho, tá? É importantíssimo. Bom, meus queridos, eu agradeço infinitamente a presença de vocês. Eu espero ter trazido um pouquinho de conteúdo para vocês hoje, ajudado um pouquinho que seja, como eu falo sempre aqui, para quem não estava me acompanhando, está acompanhando agora, que eu possa ter ajudado um pouquinho vocês a trazer uma esperança, uma qualidade de vida, na certeza de que zumbido tem tratamento e tem como melhorar até deixar de incomodar. Sim, essa é uma bandeirinha que eu sempre vou trazer para vocês dizendo: procure ajuda, procure tratamento, busque essa habituação que a gente tanto quer que vocês cheguem a ponto de não se incomodar tanto com esse zumbido, tá bom? Em agosto a gente volta com as lives. Agora eu vou dar um descansinho, vou tirar uns dias, tá bom? Acreditem que se eu não estiver por aqui na semana que vem, eu vou estar um pouco mais off, porque eu vou tirar uns diazinhos de descanso. E se eu não responder a todos pelo direct, que é algo que eu faço sempre com vocês, nunca deixo de responder ninguém, é porque eu vou estar mesmo nesses dias de descanso, descansando um pouquinho. Mas assim que eu voltar, dia 1º de agosto, eu estarei aqui junto com vocês novamente, fazendo lives, auxiliando no que for preciso, ok? E em agosto estaremos de volta e vamos pensar em temas aí bacanas para ajudar vocês, para tirar essa agonia, para aliviar um pouco o coração, que é o que eu falo aqui. Se eu aliviar um pouquinho o coração de vocês na noite de hoje e trouxer um pouquinho de esperança, eu já tô com a minha noite paga e com a minha live paga, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Sigam aí respirando, procurando ajuda e acreditando numa melhora para zumbido. Muito obrigada pelo bom descanso, eu agradeço muito. Fiquem com Deus e até a próxima live.